Bom, então vamos mais um vídeo de cálculo 2, referente à aula do dia 2 de dezembro de 2019. Então, a gente vai começar a aula de hoje falando de rotacional e divergente, que são, na verdade, duas operações feitas em cima de um campo vetorial. Depois temos teoremas de Green-Stokes e divergência, que vão relacionar essas operações para a gente calcular melhor as integrais de linha vetorial e as integrais de superfície. Então, o que é o rotacional? Bom, primeiro vamos considerar um campo vetorial em R3, né, o campo vetorial F, e de componentes P, K e R, respectivamente, né, para X, Y e Z. Né? E pensando, né, que esse campo vetorial depende das variáveis x e y. Então, para economizar, né, P, Q e R são, né, das variáveis x e y. Considerando que são diferenciáveis, então o rotacional desse campo vetorial vai ser definido pelas componentes em I, J, K, né? Então o rotacional é um vetor, né? É uma função vetorial, e a componente em I é a derivada parcial da função R em relação a Y, menos a derivada parcial de Q em relação a Z. Qual é a componente em J? Derivada parcial de P em relação a Z, menos a derivada parcial de R em relação a X. E quem é? A componente em K, derivada parcial de Q em relação a X, menos a derivada parcial de P em relação a Y. Bom, dessa forma ficaria extremamente difícil decorar, né, essa fórmula, até mesmo ao usar muitas vezes. Porque às vezes quando a gente usa muitas vezes, a gente acaba memorizando. Mas dessa forma ela é muito mais difícil. Então a gente vai usar um dispositivo para memorizar, aliás, dois. Né? Primeiro, imaginar o operador gradiente, né? Que é um triângulo, né, invertido aqui. Né? Na verdade, isso aqui é um delta maiúsculo. Então, ó, como um vetor de coordenadas, d ronda sobre d ronda x, d ronda sobre d ronda y, d ronda sobre d ronda z. Mas, na verdade, esse operador gradiente, ele só vai ser usado para indicar a derivada parcial que a gente vai ter que usar, né, para chegar nessa fórmula do rotacional. Que, por exemplo, se a gente pegasse o vetor f, né, uma função escalar, o rotacional, aliás, o vetor gradiente dessa função f seria o produto, né, esse produto do delta vezes f, imaginando aqui, né. Então, ficaria a primeira componente derivada de parcial de f em relação a x, segunda derivada de f em relação a y, terceira derivada de f em relação a z. Não é uma multiplicação, mas quando a gente jogar no operador e for uma multiplicação, na verdade só vai ser uma indicação da derivada parcial que a gente vai calcular. Então, ó, na verdade, o rotacional ele tem a estrutura de um determinante, mas considerando que a primeira linha é IJK, a segunda linha é o operador gradiente, né, que a gente indica as derivadas parciais, e a terceira linha são as componentes do campo vetorial F, P, Q e R. Então, esse é um dispositivo apenas para memorizar o que seria o produto vetorial, mas é um produto vetorial imaginário, certo? Que é só para fim de decorar aquela fórmula do rotacional indicada antes. Então, vamos a um exemplo. Se nosso campo vetorial é dado pelas componentes x, y e z, dependendo de x, y, z. Como vê, não estou melhor da minha gripe. E lembrei que eu tenho que tomar meu chimarrão para tentar tossir menos. Então, o campo vetorial F, dependendo das variáveis x, y e z, é xz vezes o vetor y, ou vetor i,
xyz vezes o vetor j menos y ao quadrado vetor k. Determine o rotacional de F. Então, na verdade, ó, aqui está o nosso P, aqui o nosso Q e aqui o nosso R da fórmula. Então, aqui, xyz menos y ao quadrado. Então, aqui, ó, na componente I, fazendo daquele jeito, né, dividido em subdeterminantes, aqui, ó, a derivada parcial em relação a y ficaria multiplicando menos y ao quadrado. Mas esse operador não existe, não é uma multiplicação. Mas então a gente indica como a derivada parcial de menos y ao quadrado, que seria uma multiplicação, mas aqui não, é só uma indicação em relação a y. Então aqui dá menos 2y. Menos a derivada parcial em relação a z de x, y, z. É isso aqui que a gente vai imaginar, então, quando se tratar desse operador gradiente. E a derivada parcial de x, y, z em relação a z, x, y são constantes, né? A derivada de z é 1, então essa derivada parcial é x, y. Então aqui, né, gera esse menos 2y menos xy, né, a componente de I, do vetor I, né, da base vetorial IJK. Então, aqui, ó, agora quem vai ser a componente de J? A componente em J a gente sempre tem que trocar o sinal. Então, aqui, ó, diagonal principal seria a derivada parcial de x em relação... derivada parcial de menos y ao quadrado em relação a x, né, aquilo que eu disse, que não é uma multiplicação, mas é uma indicação de qual derivada fazer com o menos y ao quadrado, então em relação a x. E como em relação a x menos y ao quadrado é constante, então vai dar 0, menos a derivada parcial de z de quem? De xz, né? Como a gente está derivando em relação a z, a derivada de z é 1, e x é constante, então vai ficar menos x, menos x. E por último, a componente em K, né? Vamos lembrar que a componente em J a gente troca o sinal, por isso que tem esse menos na frente, menos o subdeterminante, multiplicando o subdeterminante. Em relação à variável, a componente K, então a derivada parcial em relação a x de quem? x, y, z. YZ é constante, a derivada de x é 1, então a derivada parcial de x, y, z em relação a x é yz, menos a derivada parcial de xz em relação a y, que são constantes, então a derivada é 0. Então, ó, então o rotacional desse campo vetorial é menos 2y, menos xy, multiplicando a componente em i, x multiplicando a componente em j e yz multiplicando a componente em k. Então, aqui a gente pode colocar na forma de trio ordenado, indicando as componentes do vetor. Então, ó, temos uma observação. A gente chama de campo vetorial conservativo quando existe uma função que coincide o gradiente com esse campo vetorial, né? Então, existe um resultado que nos diz que se o rotacional de um campo vetorial é o vetor nulo, então existe uma f que satisfaz essa condição, ou seja, é um campo vetorial conservativo. Então, é uma maneira fácil dessa definição de campo vetorial conservativo. Claro que aqui eu só toco nesse assunto porque em determinados contextos vai surgir nas teóricas, nas técnicas, né, de vocês, relações a campo vetorial conservativo. Então, aqui é uma maneira fácil, matematicamente falando, de determinar se um campo vetorial é conservativo, então é só calcular o rotacional dele, e se for o vetor nulo, está provado, certo? Vamos ao exemplo 2, ó. Então, mostre que esse campo vetorial, dado em R3, dependendo das variáveis x, y, z, é um campo vetorial conservativo, então a gente vai calcular o rotacional e tem que dar o vetor nulo. As componentes são y ao quadrado z ao cubo, que seria o p da fórmula, 2xyz ao cubo, que seria q, e 3xy ao quadrado z ao quadrado, r. Bom, lembrando, né, o que é o gradiente de uma função vetorial? O gradiente de uma função vetorial é a derivada parcial de f em relação a x, derivada parcial de f em relação a y, e a coordenada z, derivada de f
parcialmente em relação a Z. Quer dizer que se um campo vetorial é conservativo, a gente teria que integrar as componentes em relação a x, y, z respectivamente e ver se daria a mesma função. Isso é muito complicado. Então a gente usa a definição, não é impossível, mas é complicado, mas aí a gente tem o rotacional agora, né, esse operador em relação ao campo vetorial, que facilita, né, o nosso trabalho. Bom, então, ó, montando o determinante, que facilita a memorização da fórmula do rotacional de um campo vetorial. Então, temos a linha IJK, a linha do operador gradiente, né, as derivadas parciais, e as componentes P, Q e R. Então, agora eu vou fazer mais rápido, né, que aí já está subentendido o que não é uma multiplicação, mas é uma indicação, né, de que derivada parcial estabelecer, né, derivada parcial em relação a que variável estabelecer. Então, a componente em derivada parcial de 3xy ao quadrado z quadrado em relação a y. Em relação a y, 3xz ao quadrado é constante, então vai ficar 6xyz quadrado. E aqui, ó, tem um erro de digitação, ó. É porque a derivada de 3xy ao quadrado, z quadrado em relação a y, é 6, é 2, na verdade. Ó, 3xz ao quadrado é constante e a derivada de y ao quadrado é 2y. Então, fica 6xyz quadrado. Agora, a derivada parcial de 2xyz ao cubo em relação a z, 2xy é constante e a derivada de z ao cubo é 3z ao quadrado. Então, isso aqui fica 6xyz ao quadrado. Né? Aqui, ó, 6xyz quadrado menos 6xy quadrado, a componente em i vai dar zero. Né? E tem que dar, né, já que é um campo conservativo. Né? A gente só vai mostrar que é um campo conservativo. Então, teria que dar zero. Bom, agora eu vou para a componente em J. Em J, então, eu separo a linha do J e a primeira coluna, trocando o sinal, então aqui está menos trocando o sinal, derivada de 3xy ao quadrado, z ao quadrado, em relação a x. Em relação a x, vai ficar 3y ao quadrado, z quadrado, ó, tá aqui. Menos a derivada parcial de y ao quadrado z ao cubo em relação a z. Em relação a z, y ao quadrado é constante e a derivada de z ao cubo é 3z ao quadrado. Então, subtraindo menos 3y ao quadrado z ao quadrado. Então, também vai dar, né, 0j. E a componente em K, componente z do vetor rotacional de f. Então, ó, diagonal principal, derivada de 2xyz ao cubo em relação a x. Então, isso aqui vai dar 6xyz quadrado, menos a derivada parcial de y ao quadrado z ao cubo, que vai dar, em relação a y, 2yz ao cubo. Então, 2y ao cubo menos 2yz ao cubo, 0k. Né? Então, como a observação nos disse, o rotacional é zero, então esse campo vetorial é conservativo. Fica como exercício fazer as integrais, né, de p dx, integral de q dy e a integral de r dz e ver que elas vão dar todas, que elas podem dar a mesma função, né, vetorial. A mesma função, aliás, escalar, né? Certo? Então, observação importante, né? Claro, para fazer uma alusão ao nome rotacional, isso com certeza é mais aprofundado em mecânica dos fluidos, mas o motivo desse campo, né, ser chamado rotacional, né? Porque rotacional
de um campo vetorial também é um campo vetorial. Ele está associado a rotações, né? Por exemplo, quando F representa um campo de velocidade mecânica dos fluidos, né, o rotacional ele pode calcular, né, o rotacional em cada ponto desse campo. Né? Então, se as partículas perto de um ponto P, X, Y, Z no fluido tendem a rodar em torno do eixo que aponta na direção do rotacional de F, né? Então, o comprimento do vetor rotacional é a medida do quão rápido, né, porque tem a ver com as derivadas, né, é a medida o quão rápido as partículas se movem em torno desse eixo. Né? Então, vamos pensar assim, se não se move num certo ponto, o rotacional vai ser zero. Opa, peraí, rotacional zero, campo conservativo. Então, o fluido não gira em P, claro que está associado. Né? Claro que para ser um campo conservativo, o rotacional tem que dar zero para qualquer XYZ. Mas pode acontecer que num ponto em que o rotacional em geral não é zero, dê zero. Então, esse rotacional indica que o fluido não está girando nesse ponto. E aí a gente chama de irrotacional. Né? Então, se gira em torno de um ponto, a gente pode chamar que existe um redemoinho ou um sorvedouro. Nesse caso do rotacional ser um vetor nulo, então não existe nem redemoinho, nem sorvedouro. Claro que eu não vou me aprofundar nessa questão, é só uma curiosidade, né? Isso é mais para as técnicas do curso. Então, o resto vai para o vídeo, para não ficar muito longo.